E eu clamo graça de Deus para poder ministrar sobre esse tema, sobre essa mensagem ao seu coração. Tenho certeza que, se não for o Senhor, nada poderá acontecer. Essa palavra se encontra na carta de Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 5. Aleluia. Onde estão as irmãs aqui? Só para a gente poder descobrir onde elas estão. Estão aí as irmãs? Aleluia, glória a Deus. São muito bem-vindas aqui, irmãs. Glória a Deus. Onde estão os irmãos aqui, os homens? Estão aí também? Glória a Deus. Você também seja muito bem-vindo, irmão. Fique até o final, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Qual verso, pastor? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, hein? Deus é bom. Verso 22, irmãos. Nós vamos ler do verso 22 até o verso número 33. Diga glória a Deus. Eita. Se você está com seu cônjuge do lado aí, ou que nem diz o Moro, né? O cônjuge do lado, toca nele aí. Fala assim, é hoje. É hoje. Glória a Deus. Nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo de número 5, do verso de número 22 até o verso número 33. Efésios 5, verso 22 até o verso número 33. Eu quero ministrar ao seu coração o tema, o grande mistério. O grande mistério. O tema completo dessa mensagem é o grande mistério, amor e respeito. Amor e respeito. Amém? Façamos então a leitura. Eu leio para você, a partir do verso número 22. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Bom, como eu disse, o tema dessa noite é o grande mistério, amor e respeito. O grande mistério, amor e respeito. Amados, temos vivido dias de reforma,
Você que está acompanhando televisão aí, está sabendo a respeito de uma das reformas que se pretende ter no Brasil, e ela começa a ser discutida, aprovada em partes, até que chegará o momento que ela se tornará em algo concreto em nossa nação. Mas eu quero dizer para você que a maior reforma que a nação brasileira precisa, ela não é a reforma da Previdência, também não é a reforma tributária, e não é nenhuma dessas reformas que os políticos podem promover. A maior reforma que a nação brasileira precisa, urgentemente, desesperadamente, é a reforma da família. Da família. O tema mais importante da nação brasileira é a família. Por quê, pastor? Porque todo problema, irmãos, todo problema desencadeia-se em função de um conflito familiar. Mais especificamente, um conflito que começa na relação marido e esposa, homem e mulher, marido e mulher. Toda problemática que a gente quiser tratar, nós vamos buscar a origem, vamos descobrir que nasce naquilo que é a célula máter da sociedade, naquilo que é a célula inicial, a célula que dá base para toda uma sociedade, e que quando se destrói essa base, se destrói essa célula, automaticamente se destrói toda essa sociedade. E a nação brasileira tem sido atacada nessa célula base, que é justamente a família. E o triste disso tudo é que nós, como igreja, precisamos fazer meia-culpa. Nós, como igreja, precisamos reconhecer que nós também não estamos conseguindo fazer isso em nosso meio. Infelizmente, para nossa vergonha, nós que temos a solução, nós não estamos conseguindo resolver, primeiramente em nosso meio, o problema do amor e do respeito. Muitas famílias evangélicas, famílias crentes, famílias de homem e mulher que vêm à igreja, têm uma dificuldade extrema, violenta, em compreender esse grande mistério do amor e do respeito. E parece que quanto mais crescemos, parece que menos conseguimos lidar com esse tema. Por quê, pastor? Porque tem ideologias que elas são mais fortes, elas prevalecem, elas permanecem, e elas dificultam toda a prática desse amor e respeito, gerando uma mentalidade nos casais, gerando uma mentalidade errada, antibíblica, herética, maldita, que não está apenas na mente, mas está no modo como homem e mulher reagem, lidam dentro de um casamento. De modo que a gente pode dizer que, infelizmente, para muitas famílias evangélicas, graças a Deus que todas não, mas muitas, o fato de vir à igreja em nada muda o tema casamento. A tal ponto que, para alguns casais, para algumas famílias, se pode frequentar uma igreja evangélica por 10, 15, 20 anos, e ainda assim, no dia mau, eles são capazes de divorciar e separar. Tristemente, nós temos no seio da igreja, no meio da igreja, uma realidade muito parecida em termos de divórcio, do mesmo modo que nós temos fora da igreja. Isso é para nossa vergonha extrema, porque nós precisamos reconhecer que nós ainda, aos 45 do segundo tempo, na cronologia da salvação, na cronologia da história, e talvez até aos 37 do segundo tempo, dentro da compreensão de fim dos tempos, da compreensão de como as coisas estão rumando para o fim, ainda nessa altura do campeonato, nós ainda lidamos com essa problemática, e nós vemos no dia a dia de muitos casais que a coisa não anda bem, não anda bem. Havia um tempo, irmãos, que a grande dificuldade dos casais para lidar com temas como esse era que a preocupação era que o homem, ele batia na mulher. Agressão, né? Muitos casais, até dentro de igreja, tinham a triste realidade de ter essa experiência de que o homem violento, mal, batia na mulher. Mas sabe o que está acontecendo hoje, irmãos?
o contrário. O que está acontecendo hoje é o contrário, irmãos. Nós temos mulheres que estão encabrestando os homens. Nós temos mulheres dominadoras. Nós temos mulheres que controlam. E nós temos homens calados. Homens apáticos. Homens que leem a Bíblia, isso não muda em nada. Mulheres que leem a mesma Bíblia, não muda em nada. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse texto que nós acabamos de ler, talvez, se não o mais, mas ele está entre os textos mais antipáticos da Bíblia. Ele é um dos textos que os pastores mais em nossa geração têm dificuldade de ministrar, pregar e falar e ensinar. É mesmo, pastor? Sim. Ele é terrível, irmãos. Você não sabe o quão ruim é estar na posição que eu estou aqui para falar para você. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Que a gente já fica pensando, meu Deus, vamos apanhar daqui a pouquinho. E por que isso, pastor? Porque tem uma ideologia forte, gritante, esmagadora, que ao mesmo tempo que empoderou as mulheres, ao mesmo tempo extrapolou, foi além, e está quebrando a sociedade, está destruindo. Eita, pastor, vai bater nas mulheres? Não, eu estou aqui para ministrar a respeito de família, irmãos. Mas eu quero dizer que o movimento feminino se encarregou, e feminista principalmente, se encarregou de dificultar muitos textos bíblicos, inclusive esse. Dá medo de falar sobre isso. E dá medo também porque homens também não gostam. Eles começam a coçar a cabeça, dar dor de barriga, ai meu Deus, vai confrontar realidades. E homens, quando se fala a respeito desse tema, é igual a mulher quando quer fazer uma DR, uma discussão de relacionamento. Eles têm qualquer outra vontade menos do que ficar no ambiente, do que encarar o fato, da vontade de fazer qualquer outra coisa, menos encarar uma mensagem como essa. Ou seja, essa é uma mensagem indigesta. Essa é uma mensagem difícil de pregar, talvez desafiadora de ouvir, mas eu clamo que Deus possa nos dar a graça. Por quê? Porque esse texto ele é simples. É ou não é simples? O texto é simples, claro, objetivo, não tem muito rodeio. O apóstolo Paulo é bem direto ali. Ele não manda um recado, ele dá. Ele não escolhe palavras mais belas, mais bonitas, ele dá assim, direto. Ele fala diretamente. É um texto simples, mas ele tem aqui um elemento que faz com que alguns casais novos, pasmem, alguns casais novos, casais que estão casando agora, casais que acabaram de casar, são os casais que mais têm dificuldade sobre esse tema. Porque são fruto dessa geração. É gente que está moldada demasiadamente pela mensagem do mundo, e que riem da cara de um pregador, riem da cara de um pastor quando ele fala temas como esse. Debocham. Só que eu quero dizer ousadamente que o grande mistério vai ser revelado nessa noite. Eu quero dizer ousadamente pela palavra do Senhor que aqui tem uma chave para um relacionamento indestrutível. Eu quero dizer para você que está casado e para você que pretende casar, que essa palavra de Efésios 5, do 22 até o 33, tem a chave para um casamento indestrutível. Está ali. Nós vamos ter que ter coragem para entrar nesse negócio. A gente vai ter que ter coragem para entrar nessa revelação. E aqui, esse texto fala de um grande mistério. Versículo 32 está lá. Ele vai encerrar esse assunto dizendo assim, ó, grande mistério. E obviamente esse é um texto clássico, já há muitos anos eu conheço esse texto, há muitos anos você conhece esse texto, mas eu confesso para você que há poucos dias atrás, nós recebemos revelação de Deus suficiente para poder pregar essa mensagem. Porque saltou aos nossos olhos, palpitou mais forte em nossas veias, nosso coração acelerou mais em relação a essa expressão aqui de um grande mistério. É um grande mistério ali que a gente precisa discernir. Existe um mistério profundo aqui que o apóstolo Paulo está falando. E ele está ligado, se você analisar o texto, ele está ligado ao princípio, à origem.
E aonde está a origem disso tudo, pastor? Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Você pode abrir comigo? Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Aleluia. Conseguiu achar, querido? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois, olhe para mim aqui, ó, dois, ó, tornando-se os dois, um. Dois se tornam um. Ele diz ali, ó, tornando-se os dois, uma só carne. Amém? Volte para a mensagem. Aqui está a base, ele repete em Efésios 5 essa base. E é importante nós nos referirmos a ela para que a gente possa entender um pouquinho melhor a respeito disso. Eu quero desafiar você, querido. Você que está casado e você que pretende casar. Eu quero desafiar os casais a viverem esses princípios aqui. Quais princípios, pastor? Amor e respeito. Fale comigo para que isso possa ser, não necessariamente espiritual, mas didático. Amor e respeito. Amor e respeito. Amém. Glória a Deus. Mas vamos rever um pouquinho como é que essa história toda começou. Eu queria que você emprestasse aqui a sua mente, seus ouvidos, seu coração, e que a gente pudesse assim, juntos, mergulharmos um pouco na revelação daquilo que a Bíblia diz, de como Deus criou homem e mulher. Amém? A Bíblia deixa muito claro o modo como isso aconteceu. Eu não vou entrar em todos os detalhes da criação, mas a Bíblia fala que lá no sexto dia, então Deus decidiu, Ele mesmo, não declarou uma palavra, Ele mesmo veio, tomou do pó da terra, criou um boneco, ainda sem vida, e depois que esse boneco, num protótipo inicial de um ser humano, num corpo de um ser humano, como nós conhecemos muito bem, ele se aproxima, o próprio Deus, não mandou um anjo fazer isso, não foi uma palavra liberada, ele mesmo fez, com as suas próprias mãos criadoras, e ele sopra nas narinas do homem, então torna esse homem uma alma vivente. Isso é maravilhoso. E ele coloca esse homem então como a coroa da criação, e depois de tudo aquilo que ele já tinha criado antes, ele coloca o homem na posição de domínio sobre tudo que está ali. Tudo. E dentre tudo que o homem dominava, tinha os animais, e a Bíblia fala que Deus se encarrega de colocar Adão ali para poder cuidar do jardim do Éden, trabalhar no Éden, e dentre as suas ocupações, seus serviços, em algum momento dessa relação de Deus para com Adão e de Adão para com Deus, Adão foi incumbido da responsabilidade de contemplar todos os animais e dar nome aos animais. Foi lá em algum momento, claro que isso eu estou falando em português para você, mas lá, na língua original, inicial, a primeira de todas, ele olhou então e viu que aquele animal grande, com uma tromba, com aquelas patas grandes, fortes, poderosas, traduzindo para o português, ele olhou e falou assim, isso tem cara de elefante. Deu o nome então do elefante, diz a Bíblia, que ele deu um nome para todos os animais. E logo depois ele viu o elefante, e percebeu que o elefante, além da tromba e das suas 4 patas, tinha também um elemento ali reprodutor, o elefante tinha. E ele percebeu então que aquele elefante era macho. Logo depois ele olha para o lado, ele já tinha dado o nome do elefante, agora ele percebe que tem ali uma elefanta. Ela não tem aquilo que o elefante macho tem. E agora, em algum momento, imagine comigo essa cena, eles estão trocando as trombas um do outro. Eles estão ali, se tocando, se acariciando. Se você quiser seguir esse filme, você pode imaginar mais coisa. E ele está vendo tudo isso, irmãos. E isso começa agora a bater uma depressão no coração de Adão.
ele fica entristecido. Ele olha para um lado e vê um bicho grande com um pescoço enorme, meio malhado, manchado. Ele olha, se tivesse falando em português, obviamente, ele olhava e falaria, isso tem cara de... Aí ele lembrou, Deus falou, dê nome aos animais. Tem cara de girafa isso aí. Está lá a girafa. Ele olha, também tem um negócio lá. Além das 4 patas, daquele pescoço enorme, tem um elemento ali. Um órgão reprodutor, pro lado de fora, visível. Do lado da girafa, vem outro bicho, começa a entrelaçar agora os pescoços. E ele olha assim, meio que por baixo daquela... daquele rabo. Ele percebe que esse animal também é uma girafa, mas ela não tem aquilo que o outro tem. E ele percebe uma relação agora entre macho e fêmea. A girafa macho com a girafa fêmea. Para não falar o girafo e a girafa. E a Bíblia fala que depois dessa experiência toda, o Adão está cabisbaixo, triste. E é interessante você perceber isso, porque Deus cria, e ao criar ele olha e fala, isso é bom. Ele faz o sol, luzeiro do dia, ele diz, isso é bom. Ele cria o luzeiro da noite, que é a lua, ele fala, isso é bom. Ele cria a terra, os mares, os rios, ele fala, bom. Ele cria os pássaros, os animais que voam, ele fala, bom. Os animais terrestres, ele fala, bom. Os animais que rastejam, ele fala, bom. Os animais aquáticos, ele fala, bom. Ele cria a relva, ele cria árvores, ele cria tudo isso. E isso tudo é muito bom. Mas agora Deus constata que tem uma coisa que não está boa. Deus percebe que algo não está bom. E quando que ele percebe isso? Ele percebe isso no Adão. Porque a girafa, macho, tem a sua companheira, sua companhia, sua adjutora fiel, que é a girafa fêmea. O elefante tem a elefanta. O Adão olha para si mesmo e ele é um corpo. Ele tem uma alma viva, mas ele não tem com quem se relacionar. Ele não tem algo. E ele não vai se relacionar com o macaco, com o hipopótamo, com o jacaré. Nada daquilo que está ali na frente dele, que ele já nomeou, é suficiente para poder preencher essa necessidade que ele tem. Nada. Está comigo? E aí a coisa começa a ficar muito interessante, porque o homem se percebe sozinho. Todo o resto está muito bom. Tem uma coisa que não está boa. O homem sabe disso. E agora nós lemos na palavra que Deus percebe isso. E diz dali na palavra que Deus vê que o homem está sozinho. O homem está só. Havia um problema. E esse problema aconteceu justamente depois que o Adão viu a realidade daqueles que não estão só. E ao perceber que aqueles que não estão só acharam companhia, ele olha para si e percebe, eu estou sozinho. E agora, eu fico imaginando, a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito disso, mas eu fico imaginando essa conversa. A Bíblia fala que Deus visitava o Adão na viração do dia. Eles tinham intimidade, tinham um relacionamento. Eu fico imaginando essa conversa, porque eles tinham uma conversa sincera, não tinha pecado, não existia nada que impedisse o homem de falar com Deus, não existia obstáculo algum na relação. Eu imagino o homem, o Adão, falando assim, eu estou sozinho, e eu não estou gostando desse negócio, eu quero alguém, eu não quero ser um, eu quero um par, eu quero que o Senhor crie algo, eu não quero ficar nessa condição. O macaco tem a macaca, a girafa tem a girafinha do lado, o elefante tem a elefanta e eu estou aqui. Então a Bíblia nos conta como é que Deus fez isso, e é muito legal. Diz a Bíblia que então Deus decide criar.
E ele cria a primeira anestesia, dentre todas. E ele vai anestesiar Adão. Ele vai colocar o Adão para dormir. E a Bíblia fala que ele bota o Adão para dormir. E agora ele vai fazer uma cirurgia no Adão. Tenta imaginar essa cena, nessa cirurgia. Ele vai entubar o Adão. O Adão não vai morrer nessa cirurgia. Ele vai abrir o Adão. Mas o Adão não vai morrer nessa cirurgia. Ele está lá entubado. E Deus agora decide fazer um corte lateral no Adão. E nesse corte, ele abre um lado e ele tira algo de lá. Na Bíblia Almeida, traduzido como costela. Ele tira costela. E diz a Bíblia que a partir dessa costela, faz a mulher. Mas a Bíblia também poderia traduzir, ao invés de costela, dizer ali que ele tirou um conteúdo. Ele tirou ali um recipiente. Ele tirou ali um tanto. E a pergunta é, o que ele tirou? Adivinha então você, o que ele tirou? O que ele arrancou de Adão para fazer a mulher? Ele tirou o feminino do Adão. Ele tirou a feminilidade do Adão. Ufa. Ele tirou isso do Adão. Saiu tudo? Não. Tem uns homens por aí que deixou um pouquinho de feminilidade. Tem alguns que parece que ele tirou tudo. E são os brutamontes, insensíveis. Mas alguns parece que ficou um pouco mais. Mas tirou algo. E com uma precisão cirúrgica de um criador, o médico dos médicos, então ele decide extrair algo do Adão para gerar fêmea. Extrair algo do Adão capaz de fazer com que surgisse algo novo. Tenta imaginar Deus pegando isso, aqui dito e costumeiramente conhecido como a costela, como uma joia, que está nas mãos de Deus agora, e através dessa joia maravilhosa, ele vai formar algo. Ele vai fazer uma versão 2.0. Ele vai fazer uma versão aprimorada, uma versão arredondada, uma versão com acessórios, maravilhosos acessórios, por sinal. Ele vai criar algo muito melhor, uma versão evoluída, uma versão que tem capacidade que a versão original não tinha. Essa versão nova, 2.0, tem a capacidade de gerar. Tem a capacidade de gerar algo. Que coisa, né? Que inveja, né? Nem tanto, na verdade, né? De barriga a gente entende, na verdade, que esse negócio a gente, com o passar dos anos, com o passar da vida, a gente vai entendendo que esse negócio de carregar uma barriga, mas enjoo, e todas essas sensações que envolvem essa experiência de gerar, com certeza, essa parte nós não suportaríamos, nós morreríamos, com certeza. E Deus, porque a gente morre por coisa muito menor, né? Os homens morrem antes e morrem por coisas bobas e tolas. Mas mulher é um bicho forte, é incrível, né? Que bichinho forte. Um bicho que sangra todo mês, o tanto que sangra e não morre, é um bicho muito forte. Aleluia. Então Deus cria o melhor. Deus cria a mulher. E agora é a mulher do homem. Que coisa especial. E a única conclusão que te chega, meus irmãos, e é interessante porque a gente não está acostumado a pensar assim, é porque quando a Bíblia fala de imagem e semelhança de Deus, no capítulo 1, fala de imagem e semelhança da perspectiva de homem e mulher. E quando volta a cena para explicar melhor como isso aconteceu, é que a gente fica tentando entender o que significa esse tal de imagem e semelhança. Mas eu acho que por aquilo que dá para entender, quando Deus cria o homem, a única conclusão que a gente pode chegar, por meio dessa criação de Adão, é que Adão, se ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, nesse momento, nessa cirurgia que tirou algo dele, ele não mais é a imagem e semelhança
de Deus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Como que pode, se o mundo está sem pecado, não tem nenhum pecado, o mundo está santo? Como assim o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus? Entenda comigo, porque se ele era a imagem e semelhança de Deus, no mínimo que a gente pode concluir é que agora, depois dessa cirurgia, nós precisamos admitir que esse homem agora, no mínimo, é a imagem e semelhança de Deus, menos aquilo que foi tirado dele. Menos aquilo que foi tirado dele. Não, para aí, pastor, então Deus é homem? Deus não é homem. Deus é mulher? Deus não é mulher. Mas Deus tem aspectos de homem? Tem aspectos de homem. Deus tem aspecto de mulher? Tem aspecto de mulher. Ixi, não estou entendendo mais nada, pastor. Sim. Deus não tem sexo? Deus não tem sexo. Mas por vezes se expressa em figura, em características masculinas. E por vezes se expressa em figura e em características femininas. Se você arranca essa feminilidade para poder criar alguém que vai ter muito mais de fêmea do que de macho, então, no mínimo, nesse exato momento, entenda esse momento aqui, nesse exato momento, o Adão, ao ser retirado algo dele, ele fica momentaneamente sem essa condição. E é interessante que quando ele vê a Eva, ele tem uma reação maravilhosa. Eva está lá, linda, maravilhosa, criada por Deus, por meio daquilo que foi extraído do homem. E no auge da sua excitação, ele olha para ela e fala, uau! E ele diz para ela, olha, essa é carne, grave isso, é carne da minha carne. Efésios 5 vai falar sobre isso. É carne da minha carne. Ela é osso dos meus ossos. Vou chamar-lhe mulher, porque de mim foi tirada. Agora nós temos Eva na história. E Eva, pastor, ela é a imagem e semelhança de Deus. Do mesmo modo que eu falei sobre Adão, ela também, em si mesma, já não pode ser. Por quê? Porque na medida que nós compreendemos que ela é a extração de algo que foi retirado do homem, nós temos uma parte da imagem e semelhança de Deus aqui na Eva, e nós temos uma outra parte da semelhança da imagem e semelhança de Deus aqui no homem. Está conseguindo entender alguma coisa, sim ou não? Beleza? Aleluia. E o que nós temos agora? Agora nós temos duas pessoas, irmãos. Quantas, pastor? Duas. Quantas eram no começo? Uma só. Mas o Adão falou, eu não quero isso. Me separa de mim algo. E cria algo para que eu possa chamar de meu. E para que eu possa olhar do lado de fora e dizer, o que está aí é um produto daquilo que está aqui. É carne da minha carne e osso dos meus ossos. Vou chamar de mulher porque ela saiu do homem. Foi isso que aconteceu com Adão. E agora aqui, nós temos duas pessoas, não mais uma. Eu fico imaginando Deus olhando para essa cena, você tem certeza que você quer isso? E o Adão, eu quero. Não está vendo que eu estou triste, deprimido, chateado? Você tem certeza que você quer que eu faça essa separação, essa divisão? E ele está dizendo, eu quero, faça, eu estou sozinho, estou solitário, estou depressivo. Então tá bom, vou fazer. E Deus então faz a cirurgia e surge duas pessoas. Quantas? Duas. E duas pessoas que são completas. Fisicamente, psicologicamente, essas duas pessoas estão completas. Detalhe, elas têm características diferentes. Bem diferentes. E Deus, na sua sabedoria, eu imagino, né, quando Ele cria a mulher, o que Ele está pensando, qual o que Ele vai conceder a ela, o que Ele vai destinar a ela. Então vem a mulher com uma visão completamente diferente daquilo que é do homem. E nós, homens e mulheres, sabemos muito bem sobre isso. E essa mulher, com a carga de feminilidade que está sobre ela, ela tem uma visão mais para dentro. Ela tem uma visão mais para o belo. Ela tem uma visão mais para o artístico. Ela é mais sensível. A mulher ela tem a capacidade de ser mais relacionável.
As mulheres em nossa geração são aquelas que ocupam o cargo de vice-presidente. Elas são na condição de estarem ali para poder garantir os bons relacionamentos nas grandes corporações. Porque elas têm esse poder. Elas têm sensibilidade capaz de ditar a moda. Elas dizem o que é belo esteticamente. Elas falam, essa cor não, essa cor sim. Essa cor é tal. Essa cor é tal. Pergunta para o homem se ele sabe as cores. Pergunta para você ver. Eu já falei que eu estou confundindo o azul com o verde hoje ali. Se botar todas em degradê aqui na frente, os tons de rosa, para mim é tudo rosa. A mulher consegue definir detalhadamente os 50 tons de rosa. É incrível isso. Mulheres têm essa capacidade. Elas têm ideia de cor, elas têm ideias de beleza. Elas são muito diferentes da gente, homens. Elas conseguem sentir as mais diferentes fragrâncias, elas conseguem perceber sutilezas de diferentes fragrâncias em perfumes que são para o homem a mesma coisa. Mas elas conseguem perceber. E elas falam, esse é mais adoçado. O doce, eu nem botei na boca para saber se tem açúcar. Mas elas conseguem perceber. Por quê? Porque elas são mulheres. Tem feminilidade avançada, aguçadíssima. Já o homem não. O homem ele pensa para o lado de fora. Quando ele pensa em espantar o leão. O lance dele é a caça. O homem, desde o início, ele tem a ideia de proteger a sua família, de plantar e de colher, de caçar e de poder trazer aquilo que caçou. O homem, no seu aspecto, na sua realidade de hombridade, ele tem a capacidade de planejar, de solucionar problema. Ele está nesse dinamismo, são características completamente diferentes. Mas agora havia uma questão aqui. E qual que é a questão? Nós temos um problema aqui. O problema é, e se, separando Adão, criando algo novo, e se eles não quisessem se juntar? Você já pensou nessa possibilidade? Uma vez que Adão está lá, cria a Eva, dá na telha do Adão ir para um lado do planeta, a Eva ir para o outro lado do planeta. Qual é a garantia que vai dar certo esse negócio? Qual é a garantia de que vai haver poder de atração? Qual é a garantia de que eles vão compreender que é bom estarem juntos? Qual é? A gente tem que ministrar esse tema na nossa geração. Nossa geração já não sabe muito bem a respeito desse tema que eu estou falando. Qual é? E esse problema, na verdade, não começa quando tinha Adão e passou a ter Eva. Esse problema, ele aconteceu primeiramente na Trindade. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu fico imaginando a Trindade conversando e eles perguntando ali, e se o homem não quiser se relacionar? E se o homem não quiser buscar a Deus? E se o homem, uma vez criado, quiser se afastar? Como que vai ser? E se ele não olhar para cima? E se ele não buscar intimidade? Se ele decidir nunca mais estar na presença, como é que a gente vai lidar então, o Criador? Então o nosso Deus, com a sua sabedoria total, plena, absoluta, ele preparou o homem e colocou dentro do homem um vazio no coração do homem, cuja forma é a exata forma de Deus. Deus criou o homem com um vazio no coração. Deus criou o homem e colocou a eternidade dentro do coração do homem. E com isso ele ativou um gancho lá. Para que, se em algum momento houvesse um afastamento, ele pudesse
novamente se conectar a esse gancho, puxar de volta para si. Está comigo? Aleluia. Em todos os registros antropológicos, sociológicos, em todos os registros do planeta Terra, tem um elemento surpreendente a todos aqueles que estudam as sociedades, os clãs, as tribos e as famílias. Sabe qual é o elemento? O elemento se chama a transcendência. Pastor, o que significa essa palavra? A transcendência é a busca por algo que faça sentido em viver. A transcendência é a busca por respostas às perguntas existenciais do tipo: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Em todas as culturas, você pode pegar uma tribo, Yanomami, que nunca teve um contato com o Evangelho, que nunca teve ninguém pregando religião nenhuma para ela. Você vai ser o primeiro a chegar lá e ver, analisar, descobrir algo. Sabe o que você vai descobrir? Que eles têm um vazio de Deus. E que nesse vazio de Deus, eles buscam algo para poder chamar de divino, para chamar de Deus, mesmo que esteja errado. É a busca da divindade, isso é a transcendência que eu falei para você. Eles podem falar que Deus é um jacaré, mas eles vão falar, é Deus. Eles podem chamar a árvore de Deus, o sol de Deus, Deus sol, a lua de Deus. E o que isso reflete? Reflete que por mais que esses socialistas loucos e que esses sociólogos loucos que querem poupar as tribos inalcançadas do Evangelho de ter acesso ao Evangelho, para privá-los de ter uma experiência religiosa que eles ainda não têm, eles são bobos demais. Porque quando eles analisarem essas tribos, vão perceber que eles já buscam Deus da forma deles, do jeito deles, tentando de algum modo se conectar. Por quê? Porque Deus fez eles assim. Deus criou o ser humano com um vazio que só pode ser ocupado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Aleluia. E o que aconteceu? Bom, graças a Deus deu certo, né? Porque Deus fez o homem e o Adão andou com Deus. O Adão respondeu a Deus. O Adão andou com Deus. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas ele andou com Deus. Tinha intimidade com Deus. Na viração do dia tinha uma experiência íntima com Deus. Ele se relacionava com o Senhor. Mas ele tinha esse vazio. Só que agora olha o que acontece. Separa os dois agora. E a grande pergunta é: o que vai acontecer? E é interessante que, mesmo que eles sejam diferentes, mesmo que existam muitas possibilidades de eles não se achar nesse planeta tão grande quanto é o planeta Terra, chega um momento na vida, chega uma determinada idade, um determinado momento que liga algo lá dentro. Tem um momento na vida de todo homem e mulher que se conclui de que eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. Por que isso acontece? Porque Deus deixou no coração do homem e da mulher necessidades fundamentais. Tem necessidades no coração do homem e da mulher. E quando a gente vai tentando entender esse tema, a gente vai perceber que na verdade nós temos aqui, nesse livro de Efésios capítulo 5, do verso 22 a 33, uma revelação poderosa, que nós não vamos compreender com a mentalidade humana. A gente vai precisar da mente de Deus para poder entender esse assunto. A gente não vai entender de maneira óbvia, somente por revelação. Porque Deus aqui, Ele não está dizendo para as mulheres: ó, mulheres, obedeçam e sejam apunhaladas, sejam capacho, sejam pisadas. Não, ele não está falando isso. E o triste da nossa geração é que a gente por vezes interpreta essa palavra como sendo isso. E a verdade é que é possível que esse texto seja muito mal interpretado. Algumas pessoas até leem esse texto e pensam assim, ó, o Paulo era meio machão demais. O Paulo, ele era estranho, o Paulo ele era muito brucutu, ele era muito brutamonte, ele era muito truculento, ele não tinha uma visão muito boa com as mulheres. O Paulo não gostava muito de mulher, não.
Tem gente que até faz suspeitas em relação ao Paulo por causa de versículos como esse. Eles olham para versículos como esse e pensam, não pode estar certo isso. Por quê? Porque sim, infelizmente, a má interpretação desse versículo já deve ter feito com que muito homem batesse muita mulher. A má interpretação desse versículo já deve ter feito com que muito homem, ao longo da história, bata na mesa assim e fala, aqui mando eu. A má interpretação desse versículo já deve ter feito alguém gritar em casa assim como mulher, eu sou o cabeça desse negócio. Me obedeça. E com violência, talvez até com espancamento ir para cima da mulher. Tá certo isso, pastor? Não! É um entendimento completamente errado. A ideia de que o homem está na posição de dizer assim, você faz isso, mulher, você faz aquilo, agora para cá, agora para lá. Não é isso que a Bíblia está mencionando. Porque na verdade o Senhor, nesse texto, está apresentando para nós aquilo que ele vai chamar de quê? De o grande mistério. E o que tem a ver esse grande mistério, pastor? Ele sopra algo nessa noite para trazer revelação ao nosso coração. Ele sopra no ouvido e para dentro do coração do homem e da mulher a respeito desse mistério. E esse mistério pode ser compreendido como sendo o caminho da reversão daquela cirurgia que eu falei para você. Como assim, pastor? Eu não entendi nada. Calma. Vamos de novo. O grande mistério é justamente a reversão da cirurgia que eu falei que ele fez lá em Gênesis, capítulo 2. Nossa, que louco isso, pastor. Pois é, pode parecer muito estranho. Mas a Bíblia fala, o Adão, ele está triste, e ele está dizendo o quê? Eu não quero ser sozinho, me separa. E Deus então, separa. E agora nós temos o Adão. E ele está ali, diante de uma mulher, que ele resolveu chamar de Eva. Ótimo. E agora em algum momento da história, a Bíblia se encarrega de falar, mas vamos associar isso em algum momento da trajetória, num tempo propício em Deus, talvez na escola, talvez na igreja, talvez na rua, talvez no shopping, talvez na praia, talvez em algum lugar. Naquele lá era no Jardim do Éden. Agora, o Adão cruza os seus olhos com Eva. E algo acontece. E a gente entende esse negócio. E ele se apaixona por aquela mulher. Loucamente. E agora o que eles querem fazer? Eles querem casar. Querem casar. Já aconteceu isso com você, né? Você que está casado. Aquele momento que você quis casar. Tem alguns aí que querem casar. Pelo aleluia, você pode reconhecer quem quer casar. Agora aqueles que estavam separados, eles querem se juntar. Eles estão dizendo agora um para o outro o seguinte, ó, eu quero ser um com você. Olha que coisa louca isso. O Adão está dizendo, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ele está dizendo, eu quero ser um com essa mulher. Eu quero ser um. E agora o propósito sexual agora entra em ação. Que inclui o quê? Inclui a penetração. E o que está dizendo? Olha, é uma maneira linda para poder dizer, eu quero ser um com você. Que coisa, não? Que a nossa maneira de fazer, diferente de alguns animais, envolve entrar um no outro. Isso é fantástico, é poderoso. E só os casados entendem isso. Quão louco é isso tudo. Quão maravilhoso é esse negócio. E chega um momento desse estar um no outro, que isso é tão forte que
O corpo treme. Há um brado de dizer, eu quero ser um com você. Às vezes, em alguns casos, até a unha garante isso. Eu quero, não precisa apertar tão forte, mas eu quero ser um com você. E naquele ato, que é chamado de orgasmo, acontece então o quê? Um milagre. Qual o milagre que acontece? O milagre da volta ao Éden. É um paraíso, irmãos. E agora o que acontece naquele momento? Se você pudesse perguntar naquele exato momento, fala, garoto. Conta a bênção, irmão. Conta o milagre. A experiência talvez melhor seria narrada dizendo, eu me sinto pleno. Eu me sinto pleno. É o ápice. É o topo. É o clímax. Aleluia. Daí vem o casamento. É por isso que isso é celebrado no casamento. O que é o casamento? É essa cerimônia sobrenatural de um casal que diante de Deus está dizendo, eu quero ser um. E aí o que acontece? Volta no Éden. O que no Éden aconteceu? Deus botou Adão para dormir, aplicou anestesia, fez um corte, tirou algo dele. E o que acontece agora no casamento? O que acontece no casamento, irmãos? O que o casamento é? O casamento é uma sala cirúrgica, aonde Deus faz a cirurgia do Éden ser invertida. Ele coloca para dentro aquilo que foi tirado para o lado de fora, agora volta. Não estou entendendo bem. É assim, ó. Era um, não quero mais ser um. Virou dois. Não é bom que o homem esteja só, então vou fazer então a adjutora que ele seja idôneo. Agora é dois. Viram dois, e agora eles vêm diante de Deus e falam, Senhor, nós queremos casar. Nós queremos ser um. E nós queremos que o Senhor abençoe a nossa relação. E como prova de que a gente quer muito ser um, a gente vai deixar pai e mãe, aleluia. E vai se unir um no outro. Eita glória. Vai se unir. O homem está dizendo, eu vou me unir à minha esposa. E nesse processo contínuo de entrega, de doação, de expressão de amor, nós vamos construir algo que é nosso agora. Já não é mais meu, agora é nosso. Já não é mais eu, agora é nós. Então vem Deus, e a bênção de Deus declara algo, e diz assim, então, Deus, eu vos declaro uma só carne. É Deus que falou isso. Eu vos declaro um casal, no sentido exato da palavra, um homem e uma mulher. Agora, presta atenção comigo. Lembra do grande mistério? E a associação que o apóstolo Paulo fez de Cristo e a igreja? Da mulher com o homem? E dessa relação que ele resolveu trazer? Como que o milagre acontece? O milagre da salvação acontece? Como que se concretiza? O milagre da salvação acontece com um sim. Paulo lhe diz o seguinte, olha, com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa. Como é que a salvação acontece? No coração, crê, mas é necessário que com a boca se diga sim. E quando alguém diz sim, toneladas de pecados que faziam separação de Deus são jogados para o lado. Isso tudo é explodido. E agora o que acontece? Essa pessoa, ao dizer sim, Jesus, se torne meu Senhor, meu Salvador, o que acontece com ela? Ela se torna um. Com quem? Com o Senhor. Aquele que se uniu ao Senhor se fez um
com o Espírito de Deus. Está entendendo esse negócio, irmão? Espero que sim. Como é que nasce um casamento, irmãos? Existe um casamento de pessoas caladas? Não. É possível alguém casar e falar assim: moça, você aceita esse homem como seu esposo? E ela: moça, tem que ter o quê? Tem que ter um sim, eu recebo meu esposo. É ou não é? Por que tem isso? Porque com o coração a gente ama, e com a boca a gente promete, a gente declara no altar, a gente declara que se une. E quando a gente se une, a gente reverte a cirurgia. É uma cirurgia de reversão. Pai, não é bom estar sozinho. Pai, eu quero ser um. Faça-me um com essa mulher aí. No texto que a gente leu aqui, nós encontramos uma base daquilo que é o quê? A promessa, o voto matrimonial. E qual que é a verdadeira promessa do voto matrimonial? Amor e respeito. E se as mocinhas compreendessem isso, irmãos, se as mocinhas da nossa geração entendessem biblicamente isso, irmãos, elas ficariam loucas para se unir a alguém. Elas ficariam assim, desejosas de poder dizer sim, e dizer sim, eu me submeto a você. Por quê, pastor? Porque o que atrapalha a nossa geração é o medo. O medo de ser abusado, o medo de ser jogada fora, o medo de ser rejeitado, o medo de ser trocada por alguém. O medo de dizer sim para alguém, depois de um tempo, depois de 10 anos, 15 anos, passa uma menina mais bonita, e você perde, aquela menina mais bonita leva então aquilo que foi a sua história. E o que a Bíblia fala? Que o amor, ele joga o medo embora. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu acredito que esse tema aqui é um tema de restauração de casamentos. A gente precisa ensinar isso, porque esse mistério aqui revelado por Deus, através de Paulo, ele é saúde para os nossos casamentos. Deus está falando para as mulheres o seguinte, irmãos, presta atenção. Deus está dizendo assim: mulher, quando eu criei você, mulher, quando eu criei você, eu deixei dentro de você uma necessidade fundamental. Eu deixei dentro de você como que um gancho. Por isso não tenha medo. Deus fala com as mulheres: olha, tem um gancho aí, que ele precisa em algum momento ser tocado. Que gancho é esse? É como aqueles ganchos daqueles caminhões, que recebe a corda, que você joga do outro lado, pega lá, você amarra forte, prende e acabou, irmãos. Pode mandar ver, porque agora não solta mais. Está preso no gancho. Então, há em você, mulher, uma necessidade básica. E agora para tudo que eu vou falar. Que o homem vai preencher. Do mesmo modo, homem, há em você uma necessidade básica que só a mulher pode preencher. E quando Deus diz assim às mulheres: respeite e seja submissa ao seu marido, Ele está querendo dizer para as mulheres o seguinte: olha, reajam positivamente, porque isso é vida para vocês. É como se Deus quisesse receber assim: valeu, obrigado papai, obrigado pela grande dica, obrigado por ter falado algo que vai ser saúde para toda a minha vida. Deus está revelando no coração do homem que ele deixou um vazio. Ele deixou um gancho lá no coração do homem. Um vazio de algumas necessidades que só podem ser supridas pela mulher de Deus para a vida dele. E, irmão, quando isso acontece, pode passar quem for na frente. Pode passar o que for. Porque você está como um gancho que foi
amarrado nesse gancho, uma corda fortemente amarrada, de modo que não pode mais ser destruída. Ah, pastor, mas isso não é, se passar, dependendo do que passar, pode levar. Não. Só leva para aqueles que não tiveram essa revelação. Se você tem essa revelação, pode passar quem for. Pode passar uma linda mulher. Mas se você tem essa revelação de que esse gancho que está lá, esse gancho que está aqui, uma vez que está amarrado, homem algum pode separar. Porque aquilo que Deus uniu. Pega o caminhoneiro fazendo isso, ora. Agora imagina Deus. Aquilo que Deus uniu, homem algum separa. Você está conseguindo entender, irmãos? Ah, não, pastor, mas os homens não dá para confiar, não. Homem é tudo igual. É verdade, irmão. Homem é tudo igual. Tem razão. O Brad Pitt, o Cristiano Ronaldo, eu, os homens que estão aqui. De forma geral, a gente é tudo igual, irmão. Muda um pouquinho para lá, muda um pouquinho para lá, mas de modo geral, é claro que as mulheres têm razão. Homem é tudo igual mesmo. Por quê? Tem uns, claro, que são mais brutamontes, tem uns que são mais sensíveis, a gente já falou disso. Tem uns que são demasiadamente sensíveis, né? Mas isso é um detalhe do corte, né? Quando você pega a faca e entra, corta, às vezes corta um pouquinho mais do que precisava, e isso pode determinar um pouquinho de variação. É como se você fosse cortar 70%, 30%, e aí você cortou e passou um pouquinho aí. Isso pode determinar um pouquinho de variação das coisas, mas isso acontece. Mas o que eu estou dizendo é que Deus, ele nos fez numa condição semelhante. E a condição semelhante é que há um gancho. Um gancho que precisa ser conhecido. E aqui, o que que Deus está dizendo para a mulher é: mulher, eu coloquei esse gancho no coração do seu marido. E você vai precisar amarrar nesse gancho. Pastor, como é que a mulher amarra? Como é que ela bota essa corda no gancho do coração do marido? De modo que eles possam viver uma vida saudável. O tema aqui é admiração, irmãos. Traduza como respeito, mas o tema é admiração. É como se Deus viesse assim na mulher e falasse assim: querida, amada, deixa eu te explicar um negócio. Eu fiz, eu criei, eu botei dentro do homem um gancho que você precisa acertar. E quando você acertar, você vai ter um casamento feliz. E esse gancho o gancho que está no coração do homem é que ele necessita, basicamente, ser admirado pela sua fêmea. O homem precisa ser admirado pela sua fêmea. Alguém em algum momento falou que, na verdade, o que importa é elogiar a mulher. Isso é um engano. Quer que eu te explique biblicamente? Eu vou te explicar. O homem espera isso. Mulher ser elogiada, as mulheres já entendem isso. Na maioria das vezes são elogiadas porque o homem está mirando cama. O homem ser elogiado é o que determina a saúde dele, a vitalidade desse casamento. Há um erro brutal em relação a isso. Tem gente que fala: não, o homem tem que elogiar, isso que importa, sim. E os elogios do homem, na verdade, são o quê? Uma preparação para cama. Ai, como você está lindo. Nossa, que graça. Nossa, você é especial. Ai, como você faz essa cozinha. Que ele está semeando, irmãos. Porque ele quer o quê? Ele quer cama. Os elogios do homem para com a mulher têm uma conotação, as mulheres já sabem disso, o homem também, se forem sinceros, eles querem. Eles querem. E o que é o mal da nossa geração? Nós temos mulheres frias em elogio. Mulheres que se negam a admirar os seus maridos. Mulheres que quando abrem a boca, só para poder falar do tamanho da barriga do homem. Para falar dos pelos que surgem no lugar que elas não querem. Das palavras erradas que eles falam. Do chato que eles são. A nossa geração fez com que as mulheres sejam frígidas, frias. Nós temos mulheres que dominam empresas, mas que derrubam seus casamentos.
com as suas próprias bocas. Mulheres que conseguem ser presidente de empresa ou de nação, mas são mulheres solteiras, mal amadas, tristes. E esse é o momento chave que você faz um homem crescer, subir. Não estou falando de conotação sexual agora. Quero dizer para você que se você não conceber isso, não entender isso, você vai errar o gancho. E você vai ter um homem borocochô no seu casamento, infeliz na sua relação. Porque o que um homem quer é ser respeitado. Ele quer ser admirado pela sua fêmea. Mas as mulheres tolas da nossa geração, elas conseguem destruir tudo com a sua boca. Olha, era melhor dormir do lado de uma goteira do que conviver com algumas mulheres, irmãos. Porque quando abrem a boca, elas só servem para poder reclamar. Elas não dão uma palavra boa em relação aos seus maridos. Só falam mal. No que depender delas, os seus maridos são uma desgraça na terra. Ele ronca, ele é burro, ele peida, ele é feio, ele é barrigudo, ele é careca, ele é fedido. Não tem um elogio, irmãos. Quer saber? Os homens dessa geração não aguentam mais as mulheres. Querem os bares, querem jogar futebol, querem algum ambiente que possa se sentir melhor, porque em casa muitas vezes é um desastre. Eles se sentem um lixo. Vou te explicar um negócio, mulher. Não sei o quanto você entende de futebol, mas por você viver no Brasil, você vai entender o que eu estou falando. Todo time que se presta, ele tem um jogador habilidoso. Normalmente ele é o camisa 10, às vezes o camisa 8. Ele tem a capacidade de armar, ele dribla como ninguém, ele pressente realidades, ele tem a capacidade de lançar como ninguém, de passar como ninguém. Mas você quer arruinar um time? É quando você tem um camisa 10 ou um camisa 8 que é chamado de fominha. Ele arma, ele dribla um, ele dribla dois, e está na cara poder passar, e ele resolve, ele chuta, irmãos, porque ele é fominha. E aí dá errado, porque lá tinha um camisa 9, lá tinha um camisa 11 preparado para a única coisa para fazer, para empurrar a bola para dentro e dizer gol! E sabe com quem que ele iria comemorar? Com camisa 10. Mas quando o camisa 10 ou camisa 8 pega a bola, dribla 1, dribla 2, dribla 3, e está agora suficiente para poder passar, ele não passa e chuta. O que acontece com camisa 11 ou 9? Ele fala, não! Por que você não passou? Por que você não me projetou? Por que você queria honra para você? Por que você não cumpriu o seu papel? O que é isso, pastor? Isso é submissão. Tem jogadoras fantásticas, camisa 10, mas elas querem o protagonismo dos homens. Elas querem o salário dos homens. É o tema da nossa geração. Elas querem ser iguais aos homens. Elas querem o protagonismo, elas querem a honra, elas querem o troféu, elas querem ser homem. Aí você tem homens calados. Aonde eles reclamam, eles chegam no técnico e falam, eu não aguento mais. Eu estou na cara do gol, vou fazer gol. Aquela camisa 10, essa camisa 10 que está no time, ela é habilidosa, ela é poderosa, ela pode edificar, ela pode ganhar, mas ela escolhe perder porque ela quer protagonismo. Entendeu, irmãs? O que acontece com esse camisa 11? Ele sai xingando tudo e todos. Ele vai murchando. Ele vai definhando. Aí ele troca de time. Pastor, a traição é justificável? Nunca! A traição é algo nojento. A traição é algo asqueroso, maldito, desgraçado. Mas é compreendido muitas vezes.
não deve ser aceito jamais, mas é compreendido muitas vezes. Por quê? Porque às vezes você tem uma mulher assim, que passa o dia jogando para baixo seu esposo. Aí tem um empregado dentro da casa desse esposo. Tem empregada. Quando ela entra, ela fala assim: senhor, doutor, leva para frente essa história. Sabe o que ele queria, irmãos? Respeito, honra. Está errado, pastor? Está completamente errado. Dá para justificar? Nunca, jamais. Mas sabe o que ele queria? Ele queria ser admirado, mas ele chega em casa e tem uma mulher que quer concorrer com ele. Tem uma mulher que quer concorrer em tudo. Sabe o que o homem quer? O homem quer chegar num lugar e poder dizer assim: não, isso aqui é feito de tal, e isso aqui é colocado em cima tal coisa, isso aqui é assim. E o homem quer mostrar o quanto ele sabe. Mas no final, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer para a mulher: ah, você escolhe. Já viu esse negócio? Compra de carro às vezes é assim, irmãos. Vai lá o homem, concessionário: não, esse carro aqui tem motor tal, ele tem a dianteira, não, a traseira, ele tem um motor, quantas HPs e tal. Qual que você vai querer, querida? Mas tem mulher que não, ela quer chegar com o carro pronto em casa. Porque ela quer mostrar que ela entende mais de carro do que homem. Ela quer mostrar que ela é boa o suficiente. Deus só fala com as mulheres nessa noite, pastor, não, Deus fala com os homens também. Aleluia. Qual que é a necessidade básica de uma mulher, irmãos? A Bíblia diz que é ser... Não vale. Deixa os homens calados falarem, irmã. Qual que é a necessidade básica, bíblica? Aqui não é um psicólogo, um terapeuta, é Deus falando. Qual que é a necessidade de uma mulher? Ser amada. Aleluia. Só que isso não tem nada a ver com o que o homem pensa de amor, irmãos. Barbaridade. Aí que nos quebra. Tem nada a ver, porque a gente olha isso e fala: não entendi, é amar. Não, deixa comigo, eu sei muito bem como amar. Eu sou bom de amar. Eu sou um amor, eu sei manifestar. Eu sou o cara, eu sou um Dom Juan. Eu sei amar, eu não vou ter problemas com isso. Não tem nada, absolutamente nada a ver. E aí a pergunta que fica assim: então, mas qual que é a explicação para entender a mulher? A verdade é que não tem explicação, irmãos. Porque ninguém explica uma mulher. Alguém disse que ninguém explica Deus, mas na verdade ninguém explica uma mulher. Estou brincando. Tem uma explicação sim. Qual que é a explicação? A explicação é que está no amor. Mas não é qualquer amor. Porque tem homem que acha que é só falar: eu te amo, amada minha. E fica cantando para ela e isso vai: agora está tudo rosa. Está tudo lindo. Não! Engana-se. O que a mulher quer então, pastor? Pelo amor de Deus, me ajuda. Meu casamento está por um fio porque eu não entendo isso. Tudo que eu quero entender. Tem que amar. E como que tem que amar? Tem que amar como Cristo amou. E como que Cristo amou, pastor? Amou no prego. Como é que ele amou? Ele amou no espinho. Como que ele amou? Ele amou provando. A Bíblia fala: Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor. O amor precisa ser provado. Mulher não quer apenas uma declaração de amor, irmãos. Mulher quer prova de amor. Entendi, pastor. E como é, pastor, que uma mulher quer que prove o amor? Jesus provou o seu amor no prego. Como é que o homem prova o seu amor? Na louça. Deus está nos ensinando, homens,
Que mulher quer prova de amor aonde? No shopping, no sábado de manhã no mercado, naquele mercado na hora do jogo. Por que elas fazem tanta maldade assim, pastor? Porque elas querem prova de amor. Elas não querem só saber que são amadas, elas querem prova. O amor de Deus, ele foi provado. Ai, meu Deus do céu, sabia que ia ficar ruim para mim, pastor. Não dá para acabar a pregação? Não, porque eu não acabei a pregação, irmãos. Então como é que a gente chega em casa, pastor? Bom, o homem chega em casa, o que o homem quer quando ele chega em casa, irmãos? Ele quer fazer o quê? Nada. Traduza de uma maneira melhor, que significa descansar. Um homem, ele quer fazer nada. 90% do cabeça do homem é nada. Os outros 10 é sexo. 90 é nada. O que está pensando o homem? Nada. Entenda, ele está pensando nada mesmo. Então o homem chega em casa depois do dia de trabalho. O que ele sonha, irmãos? Ele sonha em fazer nada, na frente da televisão. Nada. Está vendo o quê? Nada. Com o filho, não está vendo nada, irmãos. Irmãs, não está vendo nada. Ele fica zapeando lá, porque ele está vendo nada. O sonho do homem era o quê, naquele momento? É fazer um sanduíche mais gordurento possível. Acreditar que alguém pudesse ter a criatividade de fazer, não uma pet, mas fazer um galão de 20 litros de Coca-Cola. Fazer um canudinho enorme que pudesse entrar lá na parte final do galão. E o homem iria fazer nada ali, como uma cobra ali sugando, ele ia ficar ali, ó. Fazendo o quê? Nada. Esse é o sonho do homem. Ele pode cumprir isso? Não, porque senão ele morre. O sanduíche não pode ser gordurento, a Coca-Cola dá até para extinguir, mas o sonho dele é esse. Por quê? Porque ele está cansado. Aí ele abre a porta, o que acontece? Tem uma mulher lá. Quem é essa mulher? A dele. E o que ela fala? Como que ela reage? Oi, meu amor. Estava esperando você chegar. E o que ela quer? Conversar. O que o homem quer? Nada. Talvez sexo, talvez. Mas ele quer nada. Naquele momento é 99% de nada. Mas se tiver algum 1%, talvez possa outra coisa. Mas qualquer outra coisa, nada. A mulher quer conversar. O que ela quer conversar? Do dia dela. Ela quer explicar todas as realidades do que ela sentiu, imaginou, preveu, reagiu e teve no seu dia. Todas. E ela vai filho por filho. Quando não entra a mãe, o pai, sogra, é tudo. Por que a mulher faz isso, pastor? Porque ela quer uma prova. Deus de glória. O que a gente faz nessa hora, pastor? Ama como Cristo amou. Está entendendo, irmãos? Ama como Cristo amou. O que é amor? Amor é sacrificial, amor é dar a vida, amor é negar a si mesmo, amor é dormir mais tarde, amor é perder para o outro ganhar, amor é priorizar o que o outro está querendo, amor é isso. O que a mulher mais precisa é que o homem prove o seu amor. E o que o homem muitas vezes não quer? É provar amor. Do mesmo modo que a mulher não quer honrar, não quer elogiar, não quer submeter a perspectiva de respeitar, o homem muitas vezes quer viver para si mesmo. Quer uma garantia para que não haja adultério no seu casamento? Quer uma garantia para que o seu casamento não tenha adultério? Quer uma garantia para que seu casamento seja harmônico, que tenha uma vida conjugal feliz? Siga esses princípios. O que o homem precisa? O homem precisa ser respeitado. O que a mulher precisa? Ela precisa ser amada. O homem precisa servir a mulher de modo que ela e a mulher entende, a mulher é muito inteligente, muito rápida demais. Ela sabe que você não quer fazer aquilo, mas ela valoriza o fato de você estar fazendo aquilo por ela.
Ah, pastor, mas vale, para a mulher vale, irmão. Vale. Vale porque ela está tendo uma demonstração de que ele está cansado, ele queria estar lá tomando 20 litros de Coca-Cola com um sanduíche gordurento na frente de televisão por horas e horas e dormir, dar uns arroto e poder passar a noite roncando. Mas não, ele está aqui conversando comigo e eu sei que ele não queria estar, mas ele está fazendo isso porque ele me ama. Você consegue entender? Que desafio é esse, né, pastor? Mas esse ciclo poderoso de amor e respeito, ele é retroalimentado, porque quando o outro vê que isso acontece, isso também acontece do lado de cá, assim como acontece lá de lá. E esse amor e respeito faz com que a gente tenha um casamento indestrutível. Você entendeu, irmão? Você entendeu, irmã? Casamento é uma cirurgia reversa. Deus abriu e tirou. Casamento agora Deus abriu de novo e colocou. Pastor, e quem não casa? Só tem uma pessoa que não pode casar. Aquele que tem um dom de Deus específico para isso. Que é para servir a Deus com intensidade máxima. E Deus se encarregou de suprir sobrenaturalmente essas necessidades básicas dos ganchos. O próprio Deus se encarrega de trazer isso. E os demais, pastor, os demais? Os demais têm os seus ganchos. E nós precisamos descobrir. E nós precisamos amarrar. E permitir com que Deus possa nos unir. E a gente possa passar por essa vida até que a morte nos separe. Grudado. Num ato contínuo de amor e respeito. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos encerrar essa ministração.